Mas o tema que eu escolhi tem muito a ver justamente com essa fala também do Carlos. E remete um pouco a Pontes de Miranda, a questão da redução do quantum dispótico e o que é que isso teria a ver com o direito eleitoral. Quero começar por aí. Primeiro, vou começar pela fala do Carlos, que eu concordo com ela absolutamente. Nós vivemos um momento em que nós temos tido uma redução constante, querido Guilherme, André, temos tido uma redução constante na nossa democracia dos espaços democráticos. E não existe espaço mais democrático numa discussão eleitoral do que a propaganda eleitoral. É ali onde os embates se dão, é ali onde as discussões ocorrem, é ali onde há o embate e o combate de ideias. Sem isso não há democracia, sem isso não há exercício de liberdade de expressão. E, nesse sentido, o que o Carlos nos mostra aqui, nessa fala dele, sobre a opressão, ela é um dado concreto. Mas eu queria, no entanto, seguindo o mesmo ponto de convergência e de conclusão do Carlos, no entanto, fazer um percurso um pouco diferente, embora tenhamos conclusões simples. E ao fazer o percurso diferente, eu queria dizer que, na minha perspectiva, hoje e já de algum tempo, o que o direito eleitoral e a democracia brasileira vivenciam é muito menos uma atuação de uma legislação opressora, e aí é o ponto em que eu e o Carlos pensamos um pouco diferente, e muito mais uma visão de um excesso intervencionista da justiça eleitoral. Parece-me que a justiça eleitoral, nesse sentido, ela tem desempenhado um papel opressor, muito mais do que qualquer legislação. E uma visão, em muitos aspectos, antidemocrática, que precisa ser refletida. E, ao dizer isso, quando eu falo em justiça eleitoral, eu falo lato sensu, porque aí envolve os órgãos de aparelho de Estado, e é preciso que a gente reflita um pouco sobre isso. Pronto, então deixa eu chegar aqui. E eu dou alguns exemplos bem específicos. Vejam bem, quando nós falamos sobre... quem é do eleitoral há mais tempo e atua, sabe que a experiência que nós tínhamos era de uma modificação legislativa constante. Não é isso, Ricardo? Querido Ricardo Penteado, maiores advogados eletoralistas brasileiros, querido amigo, prazer grande revê-lo. E você sabe que era essa a nossa experiência. Cada eleição, uma nova legislação. E isso era um incômodo geral, porque nós víamos como o direito eleitoral, ele não conseguia uma estabilização legislativa, uma estabilização normativa e, portanto, uma estabilidade de prática, Luizinho. Isso fez com que houvesse uma exigência crescente de que nós tivéssemos a lei da eleição, que é a tal da Lei 9.504/97. Essa lei, qual era a finalidade dela? Ela foi introduzida como uma estabilizadora do sistema normativo. Nós teríamos, a partir dali, portanto, não mais modificações eleição a eleição, e teríamos, portanto, uma vivência e uma experiência da normatividade eleitoral sem essas idas e vindas e, portanto, sem a aderência aos interesses casuísticos dos donos do poder. Essa era a lógica. Nada obstante, como foi que a prática se mostrou? Primeiro, entidades se reuniram e tentaram introduzir nessa lei uma modificação legislativa que desestruturou o sistema, que foi como foi concebido o artigo 41A e como ele foi colocado na prática. As condutas vedadas, a captação ilícita de sufrágio. Já falei muito sobre isso, não entrarei nesse tema agora. Mas quando isso aconteceu, a partir daí também, houve sim uma grande modificação do sistema, a partir do 41A, que era um só artigo, e a jurisprudência então passou a desestruturar todo o sistema eleitoral.
desestruturar o sistema de inelegibilidades, desestruturar o sistema processual eleitoral, até que no sentido mesmo de ser digamos assim, de ser para buscar maior efetividade, o que se fez foi criar um processo ordinário eleitoral que era especial, baseado no artigo 3º, por falta de ter uma regra da ação de impugnação de mandato eletivo. Criou-se em resposta à consulta, depois entrou em resolução, para só aí ingressar na legislação. As limitações à propaganda eleitoral não começaram pela legislação, começaram pela jurisprudência. A limitação às coligações, pela verticalização, não começou pela legislação, muito pelo contrário, começou pela jurisprudência imposta, violando o artigo 16 da anuidade, ou da anualidade da legislação eleitoral. Quando nós vamos verificar, no caso da propaganda eleitoral, as críticas aos gastos de campanha, aos excessos, elas não partiram do Congresso Nacional. Quando começou a se limitar, por exemplo, botões, ou começou a se limitar showmício, quando veio a discussão legislativa em 2006, veio a conduta de escândalos que se teve naquela época, por uma exigência externa ao Congresso Nacional, inclusive. Então, o ponto que eu quero aqui também sublinhar é o seguinte: o Congresso Nacional não está com essa bola toda para fazer uma mudança de legislação opressora, porque hoje o poder legislativo ele é o poder oprimido, no sentido de que ninguém mais, ele perdeu legitimidade democrática, ele edita uma lei, no outro dia basta um juiz monocraticamente suspender os efeitos dela. Nós tivemos a suspensão da discussão da privatização da Eletrobras por uma decisão liminar de uma juíza do trabalho. Então, estamos falando de que a lei, ela perdeu a sua densidade normativa, democrática, e passamos a ter o processo decisório de um só. E de 11 constituintes originários, que mudam a Constituição todos os dias. Quer opressão maior do que essa? Em que nós não sabemos em que direito nós estamos, porque não temos mais Constituição escrita? Nós temos a Constituição, é o único país no mundo que vive a experiência da Constituição do caso. Vejam a questão do habeas corpus, a questão da presunção de inocência. Tem princípio mais caro ao Ocidente, tem princípio mais caro a superação da barbárie do que a presunção de não culpabilidade? E como é que este conceito, esculpido no artigo 5º da Constituição, não como princípio, mas como regra, em texto claro, a não mais poder, em sentido unívoco com a não mais poder, é modificado ao gosto do freguês, numa maioria que não se consuma? É um artigo de norma, é uma norma insepulta, porque ela não tem sentido. Todos os dias, a cada HC impetrado, se muda o sentido a depender da turma, a depender do momento e a depender do plantão. Nós estamos sendo oprimidos pela legislação. O Brasil não é mais um Estado de direito positivo. O Brasil é um Estado tão pouco de common law. O Brasil é um Estado de populismo togado. Essa é que é a realidade. E é duro dizer isso e refletir sobre isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo a vocês. Ontem eu estava no Rio, fui participar de uma discussão, e de repente, no meio da discussão, era um tema de direito administrativo, e vale um pouco para o que aconteceu no direito eleitoral, para a gente entender essa história da redução do quanto despótico. O que é o despotismo? Despotismo é a redução da lei em favor da autoridade, do autoritarismo. Quando Pontes de Miranda anunciou como um princípio sociológico relevante dos povos civilizados a progressiva redução do quantum despótico, ele queria dizer com isso o quê? Que nós teríamos um primado do direito positivo assente à soberania popular. Isso é o máximo de democracia. Menos autoritarismo,
mais direito positivo, consoante a soberania popular. Essa é a lógica sociológica do pensamento do Pontes. Na discussão ontem, como eu dizia, veio uma questão do seguinte: era uma discussão sobre compliance, é o assunto da moda, compliance. Tudo é compliance, vamos fazer compliance. E aí, um exemplo que foi dado é que, por exemplo, a Eletrobras contratou, fez 5 licitações. Nas 5 licitações, a mesma empresa ganhou as 5. Ela tinha vencido 4 licitações e estava com dificuldades aqui e ali na execução de um contrato, prestações de serviço. No 5º contrato, na 5ª licitação, ela ganhou com menor preço. E o que foi que aconteceu? Não foi celebrado o contrato e foi contratada a 2º colocado. Ela cumpria todas as normas de licitação? Cumpria. E por que ela não foi contratada? Segundo o que se defendeu no compliance, porque ela estava com execuções contratuais não condizentes em um caso ou outro, ou porque não recolheu FGTS, ou porque estava atrasando o empregado. Aí eu faço a seguinte pergunta, eu disse: mas com base em que essa decisão? Se ela cumpria todas as regras do edital, se ela cumpria toda a lei de licitação, qual é a lógica dessa decisão? Lastreado em que o administrador pode dizer que não contrata? Aí ele disse: não, é porque agora está se discutindo o princípio da cautela. Aí eu disse: quer dizer que é o princípio da cautela? Ou seja, eu crio o princípio porque eu quero decidir. E eu disse: vem cá, e no princípio da cautela, se eu tiver interesse que o 2º colocado vença, eu não vou derrubar o 1º colocado com base na cautela? Ou seja, eu não saí da lei e fui para o subjetivismo. Isso é compliance? Não. Isso é inverter a lógica da corrupção. E foi o que aconteceu aonde? No direito eleitoral. Quando? Quando veio o artigo 41A, que seria a solução do direito eleitoral brasileiro. E o que foi que aconteceu? Não basta a promessa de voto. Ora, prometer não é dar. Eu não tenho materialidade. Aí eu resolvo como? Com testemunha. E o que foi que aconteceu? A criatividade foi que disse: compra testemunha. Para que comprar voto? E quem não se lembra que tinha candidato que ganhou, não pagou no dia aprazado e ficavam lá as testemunhas e os fajutas na porta do... Não, Luiz Guilherme, diga se não é. Ei, Luiz. Então nós sabemos a criatividade brasileira, não tem compliance do mundo que resista. O compliance vai ficar valendo agora com base no princípio da cautela. Aí, Ricardo, eu pergunto: qual é a segurança jurídica disso? Onde é que está esse legislador opressor? O legislador, coitado nosso, no Brasil, não tem mais moral nenhuma, porque a lei que ele edita não vale nada. Inclusive sob um fundamento que nasceu nas nossas academias e que foi uma beleza, porque nasceu como? Uma frase que parece inocente, mas traz um despotismo nela. O legislador não cria a norma, quem cria a norma é o intérprete, é o aplicador. Ora, se é o aplicador quem cria a norma, se não existe norma anterior, eu moldo o ordenamento jurídico em qualquer caso, sob qualquer princípio. É o princípio da cautela, é o princípio da cegueira, é o princípio da vesguice, vale tudo, basta que eu argumente. Então eu parto, e se diz, coitado do Jeremy Franklin, que no realismo americano, o cara decidia assim: primeiro eu decido, depois eu dou a fundamentação. Não, lá tem precedente. Aqui, então, os precedentes lá condicionam o decidir futuro. Por quê? Porque num capitalismo avançado, em uma sociedade democrática, qual é o princípio que vale? É o da previsibilidade. Eu não posso estabelecer relações seguras sem ser previsíveis. E no Brasil, a imprevisibilidade vem da norma editada pelo legislador? Não. No direito eleitoral, a imprevisibilidade vem de onde? Das respostas às consultas, das questões de ordem levantadas, das resoluções que dizem interpretar a lei e criam direito ab ovo.
e sempre de modo restritivo, com todo o perdão. Parece-me, e aí é só um outro ponto de divergência, talvez, com a maioria dos que falam hoje sobre política internacional. Inclusive, vou pedir licença ao Carlos Neves só para fazer uma observação. Dizer que o Trump ganhou por causa de fake news é porque é uma visão ideológica de esquerda. Trump ganhou porque o povo americano quis que ele ganhasse. Quem estava no poder era o Obama. Quem tinha o FBI na mão era o Obama. Quem tinha relações com a Rússia no esquema de urânio, Carlinhos, era a Hillary. A fake news, na verdade, é a CNN. É uma fake news de esquerda, que quer, na verdade, moldar a democracia americana aos interesses de grupos de pressão que o Soros banca. Por isso eu sou Trump desde criancinha. Tá certo? E a democracia mundial ainda vai agradecer muito, porque o que o Trump está dizendo, basta olhar para o que está acontecendo na Europa. Não é porque a lógica das fronteiras abertas que a gente é bonzinho. Há uma destruição da cultura europeia, antidemocrática, inclusive. E o pior, na Europa que nós conhecemos, essa Europa não existe mais. Você sabe quem é que decide a vida europeia? É o Parlamento Europeu. Você sabe quantos votos o Parlamento Europeu tem? Vá olhar. Então, nós temos tido, sim, uma redução de democracia. E no Brasil, fake news, eu quero ver como é que vai funcionar. Os partidos fizeram um acordo. Eu vi a empolgação do ministro Fux, e como ele diz, eu tenho que sonhar. E eu acho que nós temos que sonhar. Mas sonhar contra a fake news é você sonhar e a gente mudar o rumo por vontade nossa, evidentemente, da correnteza do mar. Porque a fake news, no mundo nosso, quem vai fiscalizar o WhatsApp? Quem vai fiscalizar o Telegram? Porque você quer saber o que é que destrói a imagem numa campanha eleitoral? Não é Facebook mais. Facebook já está começando a ficar demodê. Quem destrói é o WhatsApp. São os grupos. Aliás, em Alagoas, tem grupos de jornalistas que faz fake news por quilo, né, por segundo. Vive de fake news. Aí tem eu ontem, até eu fotografei, acho que está aqui, eu abri a Apple, o programa do aplicativo, né? Apple Store. Aí tinha lá a propaganda, eu vou ver se está aqui, porque é importante que ela diz, olha, a propaganda era para você baixar aplicativo contra a fake news. Aí estava a Globo News. Estava a Folha de São Paulo. Estava, enfim, os jornalões que produzem todo dia fake news. Basta ouvir Gugu Chakra falando sobre política internacional. É fake news toda hora. É uma interpretação de esquerda. Ele colocou para falar sobre Palestina e Israel, colocou um cara do PSOL que é ligado aos palestinos, como se fosse neutro. Isso é produzir o quê? Uma visão unilateral do mundo disfarçada de algo neutro. Então, quer ser de esquerda, quer ser de direita, bote no ringue em igualdade de condições. Tem Fox News, tem CNN. E aqui o que é que nós temos? A visão unitária. Redução do quantum despótico, portanto, em direito eleitoral, é garantir uma propaganda livre. E nisso eu aprendo muito com Carlos Neves, desde que ele ouço ele falar sobre propaganda, que foi quem melhor desenvolveu os conceitos jurídicos, teóricos sobre propaganda eleitoral. E sempre Carlos Neves defendeu algo que eu acho fundamental enfatizar, que ele já disse aqui, mas faço questão de repetir. Nas eleições, na democracia, o princípio é o da mais plena liberdade de expressão. Não é o da limitação dessa liberdade. Quanto mais liberdade de expressão, melhor. Quanto mais liberdade de expressão, mais possibilidades do diálogo, do dissenso, da visão alternativa.
Veja, e eu fiz questão aqui de pontuar que a fala do Carlos, ela é tão brilhante que aí serve para que eu pontue de que modo? Eu só estou provocando aqui, citando muito o Carlos, para mostrar que a gente só se enriquece se tiver algum dissenso. Se eu reproduzo o que o Carlos diz aqui, vocês ganharam o que com isso? Zero, só encheção de saco. É justamente a possibilidade desse diálogo, dessa dialética, que nós construímos a democracia. E hoje, quem é que mais limita a dialética? Justiça eleitoral, não é a legislação. Vamos ver como vai ser a experiência nessa eleição? Se o cara olhar para o outro feio, e eu fico imaginando um debate entre Ciro Gomes e Bolsonaro, por exemplo, dois doces, com declarações de amor recíprocas, entendeu? Vai ser uma beleza, né? Eu prefiro deixar no ringue da dialética os dois se pegarem. É possível que os dois se pegando apareça uma terceira via equilibrada. É possível que um ganhe, outro não, mas isso é o exercício de quê? Da democracia. Não há, portanto, e aí pensando na Maria Eduarda, não há, portanto, futuro democrático se nós não compreendermos que, e esse é um veso negativo do Estado brasileiro e da nossa visão de mundo, quanto mais Estado, menos liberdade. Quanto mais intervenção estatal, menos liberdades públicas. E um exemplo disso muito interessante foi recente, a tal da greve ou lockout dos caminhoneiros. Foi o que aconteceu. Nas redes sociais, todo mundo vibrando. Meu Deus, a democracia, né? A revolução vindo pelas estradas. O pessoal levando alimentos. Só que esqueceram quem pagava a conta. Quer dizer, a nossa revolta da classe média, inclusive, não é, isso é que é curioso. Nós detestamos os políticos, mas adoramos um Estado patrimonialista, que pague a conta. Quando a conta, Margaret Thatcher já dizia e os economistas já diziam, Estado não paga a conta, Estado não produz riqueza. Quem paga a conta, quem produz riqueza é o contribuinte, somos nós. Quem faz democracia, somos nós. Quem faz democracia é a soberania popular. Quanto mais tivermos limitação de propaganda, o Carlos falou uma frase que ele disse assim, primeiro tiraram as placas, depois tiraram os outdoors, ou foi o inverso, né? Depois primeiro tiraram os botões, depois tiraram o showmício, depois só falta agora tirar os candidatos. Né? É como aquela história, levaram levaram os judeus, outro dia levaram o católico, o comunista, no outro dia, quando eu olhei, levaram o vizinho, quando eu olhei, iam me levar porque não tinha mais ninguém, né, para reclamar. Nós estamos vivendo isso na propaganda eleitoral. Tiraram tudo. E ao tirarem tudo, o que foi que restou? O debate oco. Candidatos a revistas. Candidatos que se aproveitaram desse vácuo político e não têm ideias, só músculos na língua. E, portanto, a agressão, o debate oco, a fala estúpida, virou, portanto, meio político. E para não ir muito mais adiante, eu posso citar isso com vários candidatos que estão aí fora. Mas tem assim um vídeo interessante de um postulante a uma candidatura por aí, em que são sucessivas perguntas do repórter ou de repórteres a ele em situações diferentes. E sempre com perguntas com base em matérias factuais. O senhor disse tal coisa em tal momento? Aí diz, não, eu não disse isso. Não, mas está aqui, ó, o senhor disse, não. Mas isso que eu disse de outro sentido, Quer dizer, você tem o descompromisso com a verdade. Nós falamos sobre a era da pós-verdade.
Nós não estamos em era de pós-verdade no eleitoral. Nós estamos na era da ausência de limites legais com ampla liberdade democrática. Nós estamos na era, por isso que é o ponto só central que eu quero dizer, lei eleitoral no Brasil, como hoje lei penal, e como hoje lei de um modo geral, é simplesmente o oco, o vazio. As nossas decisões são cada vez mais pautadas em princípios. E ao serem pautadas em princípios, Guilherme, nós ficamos na mão da moral individual de quem decide. E ao ficarmos na mão da moral individual de quem decide, nós não estamos mais no âmbito do direito. Nós estamos no âmbito do puro decisionismo e, portanto, de um Estado que caminha para um progressivo ambiente despótico. E o pior de todos os mundos, um despotismo populista de índole togada, sem voto, sem legitimidade popular. É por isso que é de deixar, e nós não ficamos mais estupefatos, quando um ministro da Suprema Corte emite opinião política, e não pensem no Gilmar Mendes não, que normalmente acusam-no disso. Na verdade, tem sido um ministro que, com todas as vezes os excessos de postura, pelo menos é um que tem defendido claramente que tem mostrado claramente o estado de subjetivismo que estamos vivendo. Mas nós começamos a ter juízes da Suprema, mais alta corte, vivenciando um certo populismo constitucional, em que no final, Delmiro, nós olhamos para o texto constitucional e perguntamos: que diabos é isso? E para terminar, e ver como nesse processo eleitoral será desafiador para todos nós, termino só com uma lembrança para vocês. Como dizia aquela música do Tim Maia com a Gal Costa, que era um dia de domingo. E no dia de domingo, um desses, dia de sol, os brasileiros acordaram, alguns foram à praia, Curitiba não. Lamento. Alguns foram à praia, outros foram passear, e de repente surge uma notícia. Houve uma liminar liberando um ex-presidente da República, esse sim, em Curitiba, e esse sim não estava na praia. E durante aquele dia de domingo, foram decisões indo, decisões voltando. De repente, nós já não sabíamos naquele mesmo dia, nem quem decidiu não decidir, nem quem decidiu que não era a hora de decidir, mas que não estava descumprindo, nem aquele que decidiu que, na verdade, quem decidiria era o outro, que não tinha decidido, mas que poderia decidir, e com isso não deixou o primeiro decidir. Vocês entenderam alguma coisa? Nem eu. Então, no final das contas, o que valeu? A autoridade é sempre aquela de quem pode mais e dá a última palavra. Tacarado. No final das contas, o final da história é essa. Vivemos o faroeste jurídico. O Alfredo Augusto Becker, grande tributarista gaúcho, já falecido há muito, ele dizia que do direito tributário, o Brasil vivia no manicômio jurídico. Mal sabia ele que, na verdade, hoje, nós vivemos em todo o ordenamento um manicômio. E nós estamos dentro dele. Obrigado.